mensagem da palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Quero convidar aqui o cooperador Elias. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 7. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Diz assim, a partir do versículo 1: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei te visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e a fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis se assentar. Louvado seja Deus. O texto em que nós lemos é um texto muito conhecido. Quem já não ouviu falar de Noé, este homem que Deus levantou sobre a terra para dar um grande livramento e para dar também continuidade à raça humana. Quando nós começamos a estudar e começamos a ler um pouco deste texto, desta passagem em que a Bíblia ela registra, nós vamos começar a entender um pouco do quão grande é o amor de Deus para com o homem. Quando nós começamos a parar para refletir um pouco sobre esta narrativa, esta história em que o escritor de Gênesis, ele, inspirado por Deus, ele faz menção desta história, desta passagem. Quando nós vamos parar a pensar o quão grande é a preocupação que Deus ele tem para com o homem, o quão grande é a preocupação que Deus ele sempre esteve preocupado para com o homem, aquele que ele criou, aquele que ele fez como filho seu, como criatura. Quando nós vamos voltar um pouco atrás, nós vamos observar Deus ele criando ali o próprio homem. Deus ele criando Adão como um homem para fazer aquilo que Deus ele já tinha, os seus planos, os seus projetos. Nós vamos encontrar Adão ele se deslizando, nós vamos encontrar Adão em um momento de fraqueza, em um momento em que ele achava que estava certo, mas quando nós vamos ver, ele estava errado. Mas nós vamos ver também Deus ele se preocupando com Adão. Nós vamos ver que
Deus, ele mesmo o homem tendo pecado, mas nós vamos encontrar o próprio Deus, ele chegando à presença do homem, mesmo o homem tendo pecado, matando o animal e ali fazendo um novo concerto com o homem, só que um pouco diferente, só que um pouco que o homem ele já não era mais o mesmo. O homem, a partir do pecado, o homem ele adquire algumas consequências sobre a sua vida, mas mesmo assim Deus ainda se preocupando com o homem. E o texto, irmãos, em que nós acabamos de ler, a Bíblia ela relata em que o homem ele estava totalmente mergulhado no pecado. O homem ele estava em uma situação em que Deus, ele olhando para o céu, olhando do céu para a terra, ele só observava o homem fazendo aquilo que lhe desagradava. Mas Deus vê o homem. A Bíblia ela diz que Deus encontra Adão como um homem justo. O homem justo, irmãos, ele faz a diferença. Nós vamos ver que quando Deus ele encontra um homem justo, faz uma grande diferença. Deus ele poderia e ele tinha toda a autoridade, ele tinha o poder para não estar poupando ninguém. Mas nós vamos encontrar Deus ele se compadecendo do homem. Nós vamos encontrar o próprio Deus ele se compadecendo do homem que ele criou um dia. Porque Deus ele tem projetos. Deus ele sempre teve projetos, assim como eu e assim como você. Nós temos os nossos planos, nós temos os nossos projetos para com as nossas vidas. Alguns de uma maneira e alguns de outra maneira. Quem sabe você tem projeto de construir uma grande empresa. Quem sabe os seus projetos ainda é de encontrar alguém que lhe faça feliz, que possa ser o seu companheiro, o seu cônjuge, a sua companheira. A verdade é que todos nós temos projetos em nossas vidas. A verdade é que uns querem uma bela casa, uns querem um belo carro. Todos nós queremos algo em nossas vidas. E Deus sempre foi assim, irmãos. Deus ele nunca foi diferente. Deus ele sempre teve os seus projetos com o homem. Quem sabe às vezes a gente possa até pensar que Deus ele desistiu de nós. Deus ele nunca abriu mão do homem. E Deus ele não abre mão de você. Quem sabe você pode estar passando por algum momento difícil na sua vida, difícil na caminhada, difícil na fé cristã. Quem sabe você pode estar sendo provado e ainda não percebeu que tudo isso que você está passando na sua vida é só um momento. Não há nada que não possa passar nesta vida. Não há nada que dure para sempre. Tudo passa na vida. O que o homem precisa entender é que mesmo as bonanças, elas vão passar. Você pode estar vivendo uma das melhores fases na sua vida, tanto no espiritual quanto no material. Tudo isso vai passar. Tudo isso passa, porque a nossa vida é feita de fases. Quem sabe você está passando um momento de grande dificuldade na sua vida. Vai passar também, porque tudo passa. Quando nós começamos a observar um homem que ele era tido como um dos homens mais justos na terra. A Bíblia ela menciona Jó como um homem justo que não
era encontrado falha na sua vida. Mas um dia, Deus ele coloca uma prova na vida daquele homem. Satanás ele estava passeando sobre o espaço e Deus ele pergunta de onde ele vinha. E ele responde de rodear a terra e passear por ela. Deus ele faz uma pergunta: observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro e sincero, reto, que se desvia do mal? Satanás, como sempre, lhe responde dizendo: também tu cercaste ele de bens, de riqueza, de tudo. Tu fizeste da vida dele um homem grande na terra. Deus ordena: toca em tudo que ele tem e retira. E você vai ver que você está blasfemando. Então, meus irmãos, tudo passa. Aquela fase que Jó estava vivendo, ela passou. Quando de repente veio um vendaval e leva tudo o que ele tinha. Quem sabe o vento ele está soprando forte na sua vida. Quem sabe o vento ele está de uma maneira que você não está resistindo. É de uma maneira que você, por muitas e muitas vezes, pensou até em desistir da caminhada, pensou até em parar. Quem sabe você já fez indagações na sua vida. Quem sabe você está vivendo uma guerra, um dilema com Deus. E quem sabe você faz perguntas para Deus, querendo uma resposta. A resposta é que Deus ele sempre esteve preocupado com o homem. A resposta é que Deus ele não quer que o homem se perca. Você vai ver no texto em que nós acabamos de ler, o homem já não tinha mais solução. Nós vamos observar, irmãos, Noé, um homem que acreditava, um homem que ele sabia o que ele fazia e ele sabia em quem ele cria. Nós vamos ver, irmãos, a fé de Noé, uma fé inabalável, uma fé que nada fez ele parar, nem aqueles que passavam ali, vendo Noé, ali na construção daquela grande embarcação, com toda a luta, com toda a dificuldade, o suor sendo derramado debaixo de um sol causticante, mas mesmo assim nada abalou. Nem aqueles que chegavam ali e o afrontavam, quem sabe muitos diziam: você está doido, você está doido, homem. O homem não sabia o que era chuva naqueles dias. A Bíblia ela vai dizer que a terra ela era regada através do orvalho. O homem não conhecia ainda o que era chuva, nunca tinha ouvido falar. Eu imagino Deus chegando para Adão, para Noé, e dizendo: Noé, constrói uma arca que eu vou mandar chuva sobre a terra. Eu imagino Noé virando para Deus, dizendo: chuva, mas o que é mesmo chuva, Senhor? Porque ele não conhecia. Você acreditar que vai vir algo que você conhece, você olhar para o céu e ver as nuvens escuras, o tempo se formando e vir algo que você conhece, é fácil acreditar. Mas acreditar em algo que você não viu e não conhece, isso aí é para poucos, irmãos. Isso aí é para quem tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Como está a sua fé? Como está a sua fé com Deus? Como está a sua esperança? Será que você ainda está acreditando nas promessas do Senhor? Deus é um Deus de promessa.
Deus é um Deus que não abre mãos dos seus. A caminhada, irmãos, para cumprir as promessas que Deus fez em nossas vidas, não é pétalas de rosas, não é tapete vermelho, é pedra, é seta, irmãos, é açoite. O caminho para o céu é difícil, a jornada ela é grande. Jesus, irmãos, quando ele estava ministrando nas sinagogas, Jesus, quando eles terminavam o culto, já tinha alguém com uma pedra na mão querendo apedrejá-lo. Já havia alguém querendo dar uma pedrada no Senhor. Já havia alguém querendo matar Jesus. Não tinha ninguém ali chamando Jesus, vamos fazer uma foto, vamos tirar uma selfie. Não tinha. Mas mesmo assim, Jesus no outro dia ele estava no culto. Mesmo alguém querendo matar Jesus, ele continuava no culto, ministrando, trazendo a palavra, fazendo aquilo que o seu pai lhe tinha ordenado, fazendo aquilo que o seu pai tinha lhe mandado. Então, meu irmão, meu amigo que nos ouve nesta noite, vamos olhar para a vida de Noé, irmãos. Você vai ver ainda mais adiante, a arca estava pronta. Mesmo assim, o homem vendo tudo aquilo ali, toda aquela movimentação, o homem não entendia o que Deus estava querendo fazer. O homem estava cego, igreja. O homem não conseguia ver. Mesmo o homem vendo ali os animais, eles obedecendo a voz de Deus, caminhando ali, eu imagino ali uma fila como a gente vê por aí nos quadros pintados. Quem já não viu aquele quadro ali da Arca de Noé, e havia aquela fila de animais ali, um obedecendo a voz de Deus e entrando dentro da arca, porque Deus ele sempre esteve preocupado. Nós estamos vivendo esses dias, nós estamos passando por esses dias. Nós não temos mais hoje uma arca, fisicamente falando, para nós entrarmos e escapar do tão grande dia do Senhor que está por vir. Os sinais estão se cumprindo. Nós vamos ver a cada dia que se passa um sinal se cumprindo. Nós vamos ver a guerra que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vamos observar os terremotos que estão acontecendo. Nós vamos observar os furacões e as grandes catástrofes naturais que cada dia nós estamos vendo uma diferente da outra. Mas nós vamos ver também como nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé os homens casavam e davam-se em casamento. Qual o problema de casar e se dar em casamento? Nenhum. Problema nenhum. O problema é que o homem estava mergulhado no pecado, assim como nos dias de hoje. Nós vamos ver que o homem ele estava vivendo os dias como Sodoma e Gomorra. Hoje não está diferente, irmãos. Hoje não está diferente, igreja. Hoje está como naqueles dias, quando nós vamos ver o mundo aí fora. O mundo ele vai de mal ao pior. O homem ele está a cada dia se afastando da presença de Deus. Nós estamos vivendo uma grande frieza espiritual. Nós nunca vivemos um período de tão grande apostasia da fé, assim como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitos já não estão acreditando mais no Senhor, como foi ministrado
Ontem ali na linha, aonde o pregador ele ministra e ele traz uma passagem de Nicodemos, um homem conhecedor da palavra. Nicodemos ele era um homem conhecedor da lei, um homem conhecedor das escrituras, mas ele ainda não tinha uma certeza de salvação. Nicodemos ele frequentava, quem sabe, as sinagogas, ele conhecia o caminho, mas havia uma preocupação de salvação, havia uma preocupação para a sua vida de livramento. A verdade é, irmãos, que nós sempre nos preocupamos com livramento. O homem ele sempre teve uma grande preocupação com livramento para a sua vida. Uns cercam a sua casa com câmeras, uns colocam ali cerca elétrica, outros colocam ali uma câmera para que tudo possa estar sendo filmado, para que ele possa estar vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque ele está tendo uma preocupação com o livramento da sua vida. Nós devemos nos preocupar mais com a nossa alma. Nós nos preocupamos muito fisicamente. E quando não, muitas vezes nós estamos esquecendo do livramento de nossa alma. Este é a maior preocupação em que eu preciso ter. É me preocupar com a alma. Se Jesus nos chamar hoje, se Deus te chamar você hoje, como está você? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua alma? O que você tem para apresentar perante o Senhor? O que você poderá dizer no julgamento ali, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O texto, a Bíblia, ela diz que muitos virão perante o Senhor e dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilha. Mas a Bíblia ela diz que o Senhor ele vai dizer: eu não te conheço, eu não conheço você. É forte isso. Deus ele vai falar isso aí, irmãos, não é para aquele que está lá. Esta palavra ela vem para aquele que se diz um servo, que se diz um servidor do Senhor. Como está a sua vida com Deus? Como vai você? Como está a sua vida lá fora? Diante de Deus, diante da presença do Senhor, vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço, porque o dia em que a Bíblia ela menciona como o grande dia, como o dia do Senhor, ele está por vir. E para muitos este dia já chegou. Para muitos este dia já veio. Quem sabe o Senhor pode vir daqui a um ano, daqui 10 ou daqui 50, ou quem sabe até mais. Mas quem sabe nós podemos partir também daqui, longe da presença do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Quando nós vamos ver a Bíblia ela dizendo sobre o texto em que a Bíblia ela fala sobre das parábolas das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram tidas como loucas ou nécias. E o texto vai dizer que o noivo ele veio. O noivo veio e pegou ali de surpresa. E quando ele chega, ele encontra ali 5 delas estavam com as suas botilhas vazias, sem azeite.
sem azeite e dormindo. Quando nós vamos procurar e estudar sobre o que isto quer dizer, o que isto está falando, todas elas eram pessoas separadas. Elas estavam marcadas, só que 5 não estavam preocupadas. 5 estavam levando a vida daquele jeito, empurrando com a barriga. 5 estavam levando a vida de qualquer maneira, sem muita preocupação. Aí eu posso tomar uma cervejinha. O pastor não está vendo, né? Eu posso contar uma pequena mentirinha, o negócio ficar bom, o negócio dar certo, para ficar melhor, porque o pastor não está vendo mesmo. É assim ou não é? Aí eu estou dentro do meu quarto, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo, não. Cuidado. Cuidado com aquilo que você faz. Deus está vendo tudo. Na presença do Senhor ninguém consegue fugir. Na presença do Senhor ninguém consegue esconder. Deus, Ele conhece o coração, o profundo e escondido. Deus, Ele sabe o que você pensa. Deus, Ele sabe toda a maquinação do coração do homem. Deus, Ele sonda o coração de cada um. Não tem para onde fugir. Não tem para onde esconder. Não tem para onde esconder da presença do Senhor. Se eu subir ao céu, tu ali estás. Salmo 139. Não tem para onde sair da presença do Senhor. Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém que está aqui pode se perder. Ninguém que se encontra nesta casa pode ficar no dia do arrebatamento da igreja. Você não pode perder o seu tempo de estar na casa do Senhor. Você não pode perder o tempo de sair da sua casa e vir cultuar. Você não pode fazer como Caim, que ofereceu ali um sacrifício, que gastou muito tempo ali preparando o altar, e quando de repente o seu sacrifício ele não foi recebido. O sacrifício do homem não pode ser rejeitado de maneira alguma por Deus. Vale a pena pagar o preço. A jornada é difícil, não é mar de rosa, é espinho. Aquilo que às vezes a gente acha que é perca, que nós estamos perdendo nosso tempo, Deus dará a recompensa e pagará cada um segundo as suas obras.
Deus, Ele dará a cada um de nós segundo as nossas obras. Deus, Ele não é infiel. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Deus, Ele não julga com a justiça da terra, mas Deus, Ele julga com a justiça dos céus. E a justiça de Deus, ela é reta. Se você entende que a palavra está falando com você, você pode estar fazendo um renovo com o Senhor. Você pode estar fazendo com o Senhor um conselho nesta noite. Você pode estar vindo receber uma oração. E Deus, Ele estará renovando as suas forças. Deus, Ele estará avivando novamente a sua vida. Estará reacendendo a chama. Deus, Ele estará restaurando a sua fé. Porque a fé do homem, ela é pequena. A nossa fé, ela é de altos e baixos. Tem dia que ela está muito grande. Tem dia que a nossa fé está forte. Mas tem dia que ela está pequena. Tem dia que ela está fraca. Tem dia que a gente começa a reclamar. Começa a murmurar. Começa a maldizer. É assim, é assim, é assim. Nossa fé é desse jeito. Mas nosso Deus é um Deus que se preocupa. Nosso Deus é um Deus que não abre mão. Ele nunca desistiu de você. Ele não abre mão de você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Faz assim com a mão. Que a graça, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que vive e reina com todo